Para vocês fiéis guerreiros, eu trouxe aqui um presente. Vocês se lembram que eu falei para vocês que precisava, colocar numa tabela as informações para que vocês possam comparar? Porque a gente viu aqui uma salada, né, cada um falando de um jeito, cada um falando uma coisa, e agora o que eu comparo, como eu comparo, são tecnologias diferentes. Como que eu vou fazer isso? Então o segredo é vocês porem numa tabela. Pode ser no Excel, quem tiver dificuldade de mexer com Excel, pode ser na folha do caderno, mas é importante vocês montarem aqui com linhas essas informações aqui que eu vou passar para vocês. E ó, já vou deixar muito claro, isso daqui é um exemplo. Esses valores que eu coloquei aqui estão errados. De propósito, porque não é para vocês pegarem esse daqui como referência. Vocês precisam, né, terem os seus dados, terem os seus números. Então, esses números aqui, esses valores de kit, esses valores de prestação de serviço, está tudo errado. Eu só pus aqui para vocês terem noção de como montar a tabela, beleza? Maravilha. Ó, primeira coisa. Primeira coluna, coloquei uma opção aqui, ó. Uma opção com microinversor da Ecore. Segunda coluna, eu coloquei aqui uma opção de microinversor da Aldo. Por quê? Porque Ecore trabalha com microinversor AP System. Aldo trabalha com microinversor DAI. Beleza. Ó, o Kleber Gomes está dizendo que chegou atrasado. Kleber, não tem problema não. Direto de Caieiras. Eu sei que eu conheço Caieiras. Quer dizer, eu passei por lá de trem, né? Eu nunca andei muito lá. Só um pouquinho. Quando era criança, faz tempo. Enfim. Então eu vou começar a contar a história aqui, vou me perder. Mas, Kleber, tá gravado no YouTube. Chega lá no YouTube que você consegue ver do começo. Tá de boa. Tá, então vamos voltar aqui para nossa tabela. Ó, opção 1, microinversor da P-System, que é vendido pela Ecore. Opção 2, microinversor DAI. Não é DAI, eu pronunciei errado. É DAI. DAI. Eu olhei lá no, no Google Tradutor, porque eu vi que eu estava pronunciando errado. Opção 3, nós vamos para o nosso famoso inversor de parede, né? Que a gente falou tanto dele aqui. E ele também pode ser comprado direto da Aldo. Opa, desculpa. Eu tô com soluço. Eu fico falando bastante aqui na aula e me dá soluço, tá, gente? Vocês me desculpem. Foi mal. Ó, beleza. Então nós temos 3 colunas aqui que a gente precisa. O que vai ter em cada linha dessas 3 colunas? Primeira linha, a quantidade de placas. Isso é importante. Ó, opção 1 eu tenho 8 placas. Opção 2, 10. Opção 3, 10. Depois, quais são as marcas dos módulos fotovoltaicos que eu estou usando? Ó, opção 1, Lepton. Opção 2, Ginkgo. Opção 3, Ginkgo também. Aí, Laura, por que marca é importante? Aí você vai ter que fazer um estudo à parte. Você pode ir lá, procurar essa marca Lepton e estudar um pouco mais sobre ela. Você vai na marca Ginkgo e estuda um pouco mais sobre ela. Ou você pode chegar para o seu fornecedor e questionar ele quais são as vantagens delas para você poder comparar. Uma delas a gente acabou falando aqui. A Lepton tem 15 anos de garantia de fábrica. A Ginkgo tem 12. Tá? Então aí você já começa a perceber que a tecnologia é diferente. Beleza, agora vem um item importantíssimo. Qual é a potência das placas? Ó, a Lepton tem 665 watts, 665. A Ginkgo tem 535. O que isso impacta? Lá no quilowatt-pico, porque o quilowatt-pico é o número de módulos vezes a potência. E o que isso leva na prática? Isso leva na prática a você conseguir, com menos placas, a mesma quantidade de produção de energia, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza. Modelo do inversor. Opção 1, DSD3. Não, está escrito errado aqui. É DS3D. Eu escrevi errado. É o lançamento da P-System. Lançamento recente, porque já vão lançar um outro lançamento. Mas o lançamento recente de um microinversor de 2 kW, porque antes tinha o QS1A que era de 1.500. Não, ele ainda existe, né? Que ele deixou de existir. Mas agora foi lançada essa tecnologia com 2 kW em cada microinversor. O DAI também é 2 kW, são bem parecidos. E aqui nós vamos ter um inversor string, o Groat, que se eu não me engano é de 2,5 kW, é 2,5 a 3. Beleza. Qual que é a garantia de fábrica do inversor? Vamos lá. Microinversor, 15 anos, os dois, ó.
Isso nos leva a crer que o microinversor não tem troca, ele vai funcionar ao mesmo período das placas. Pelo menos está previsto para isso, foi feito para isso. E o inversor string é o nosso famoso 10 anos, quer dizer, ele vai ter que ser trocado em algum momento, tem que prever pelo menos uma troca. Aí, ó, previsão da troca em 12 anos, microinversor não tem. E olha só, isso é importante vocês colocarem na tabela. Quanto custa hoje para eu trocar esse microinversor? Ó, esse valor está errado, não é isso, tá? É só para vocês entenderem. Existe um valor aqui que você tem que colocar isso no orçamento. Beleza. Então, levando tudo isso em consideração, menos esse valor aqui, que isso daqui não está somado, tá? Só para saber que ele existe. Então, qual que é o valor do kit? Ó, a primeira opção, estamos falando de 10.609, a segunda opção de 9.274, a terceira de 8.919. Aí você já começa a entender por que a opção 3 vende mais, porque ela é mais barata. Só que a pessoa não tem noção disso daqui, ó. Ela esquece que ela tem um gasto que ela tem que prever depois. E se você somar isso com isso, você vai ver que na verdade ela está comprando mais caro, é que ela não sabe. Viu como informação é tudo? Enfim, vamos continuar. Ó, lembra que eu separei kit de prestação de serviço? Pois aqui tá, ó. A prestação de serviço, novamente esse valor está errado. Não é isso, é só para vocês terem uma noção. A prestação de serviço está com o mesmo valor para os 3 casos. Por quê? Porque eu deixo na opção do cliente qual é a tecnologia que ele vai escolher. E eu apresento para ele, ó, você tem essas opções, qual você vai escolher. Beleza. Aí, por fim, vem aqui o valor total, ó. Quanto que vai custar? O kit mais a prestação de serviço. Olha que interessante. Opção 1, 14.276. Opção 2, 12.942. Opção 3, 12.587. Aí você fala, ah, eu vou na mais barata. Eu vou na 3 aqui, eu vou na 3. Aí eu, calma. Qual que é o dado mais importante que vocês têm que perceber? Eu vou chegar nele. Calma, ainda falta um pouquinho. Ó, quanto que cada sistema produz? Eu aproximei aqui para ficar igual, tá? Não é exatamente igual. Eu simulei no PVSys. Quando você simula no PVSys, tem uma variação. Mas para a gente poder, didaticamente aqui, deixar todo mundo equilibrado, eu pus 640, tá bom? Então, todo mundo aqui produz 640 kWh por mês. Beleza? Então, qual vai ser o fator determinante para você dizer qual que é mais caro ou mais barato? É esse daqui, ó. Reais por quilowatt-pico. Como que você faz essa conta? É um fator isso daqui. Ó. Fator é um... Como eu posso explicar? Fator é um númerozinho que a gente consegue chegar nele com uma matemáticazinha que vai nos ajudar a tomar decisão. Então, o que vocês têm que fazer sempre? Vocês têm que calcular esse fatorzinho aqui. Como que calcula ele? Ó, reais. Então, você vai pegar o valor total aqui em reais. Esse valor aqui, ó. Esse daqui, ó. O total mesmo. Dinheiro, total. E você vai dividir pelo quilowatt-pico. O que é o quilowatt-pico que nós aprendemos a calcular? É o número de módulos vezes a potência da placa. Entenderam? Então, se você calcular o número de módulos vezes a potência da placa, você encontra o quilowatt-pico. É que como eu fiz isso daqui no Excel, eu fiz uma formulinha, então já sai. Então, o fator para a minha opção 1 é 2,68. O fator para a minha opção 2 é 2,42. E o fator para a opção 3 é 2,35. O que isso quer dizer? Quanto menor o valor, mais barato é o investimento para você produzir aquela mesma quantidade de energia, tá? Então, ó, vou repetir. Quanto menor for o fator, menor é o investimento para você produzir aquela mesma quantidade de energia. Ah, Laura, então olha aí, a opção 3 é o menor valor, é que você está fazendo todo esse drama aí para mim? Calma, calma. A opção 3 é um inversor de parede. Então, você tem que levar em consideração todos aqueles outros fatores para tomar sua decisão. Não é apenas só a questão do fator dinheiro em relação à produção de energia. Você tem que lembrar que ele é um equipamento que precisa estar num lugar ventilado, que ele vai ter que ser trocado. Tudo isso você tem que pôr na balança para você tomar sua decisão. E ó,
Vou dizer a experiência minha da prática, porque eu apresento isso daqui para o cliente e deixo ele escolher. 99,9999% das vezes ele escolhe a opção 1, mesmo sendo a mais cara. Por quê? Por causa dos fatores que tem que ser levado em conta na tomada de decisão, entenderam? Mas isso vai de cada um tem que tomar sua própria decisão pessoal, mas tem que ser baseada em fatos, em dados, né, e não em achismo, né. Ou você ficar olhando esse monte de proposta aqui, que nem a gente olhou, e não entender nada, e simplesmente ver o valor e falar: "É isso". Ou porque o amigo falou que aquele lá era melhor, né. Então, complicado, mas não tanto, né, se a gente poder levar em conta aquilo que a gente conversou.